A armadilha da mente. Nosso cérebro é capaz de criar coisas maravilhosas. Ele pode ser criativo, intenso, empolgante e primoroso. Porém, nossa mente também consegue ser traiçoeira, escorregadia e frágil. Em um momento, estamos nos sentindo dispostos, felizes e motivados, para de repente, em um outro momento, estarmos nos sentindo cansados, entristecidos e com receio sobre o futuro. De vez em quando caímos em algumas armadilhas da nossa mente e por isso precisamos estar atentos, pois geralmente quando isso acontece, nós começamos a tomar como verdade absoluta uma coisa que só existe dentro da nossa mente e que não está nem próxima da realidade. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Respire fundo e tente se conectar com cada palavra, cada dica, cada ensinamento que for falado aqui nesse vídeo. Você pode dar à sua mente alguns minutos de descanso e paz. E não precisa se sentir ansioso ou culpado por isso, pois mesmo que você se desconecte por alguns minutos do mundo exterior, ele vai continuar a existir. A Terra vai continuar a girar e as pessoas vão continuar aqui. Minha preocupação nesse momento é com o seu mundo interior, é com o universo de sentimentos, traumas e memórias que existe dentro de você. A sua saúde mental é tão importante quanto qualquer compromisso que você tenha para realizar no dia de hoje. Então descanse a sua mente e aproveite os próximos minutos. Eu comecei a refletir sobre algumas armadilhas que o nosso cérebro cria e que infelizmente nós frequentemente caímos nelas. E cheguei à conclusão que existem 3 armadilhas que mais nos atingem. A primeira delas é a armadilha da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico em que a pessoa se sente como uma fraude e acredita que em breve será descoberta como tal. Ela pode ocorrer em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos estudos, nas relações pessoais, etc. Muitas pessoas que sofrem dessa síndrome são bem-sucedidas em suas áreas, mas ainda assim sentem-se inseguras e temem que seus sucessos sejam resultado de sorte ou de outras pessoas que as ajudaram. Essa armadilha mental pode ser superada por meio de um processo de autoconhecimento e reconhecimento das próprias habilidades e conquistas. É importante entender que todo mundo comete erros e que isso não significa que você seja um impostor. Muitas vezes nós erramos pelo fato de acharmos que sabemos celebrar nossas conquistas, pois afinal ninguém precisa aprender a se sentir feliz por suas próprias realizações, certo? Errado. É muito comum não saber celebrar ou reconhecer suas próprias conquistas e não sentir alegria em suas realizações. E por isso nós precisamos reconhecer essa dificuldade e começar um processo de aprendizado sobre celebrar nossas próprias conquistas e realizações. Outra armadilha que a nossa mente cria é a armadilha de achar que o passado foi a melhor época de nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que o passado foi uma época melhor do que o presente e que nada do que está acontecendo hoje em dia pode superá-lo. Essa armadilha mental pode ser perigosa, pois pode levar a uma atitude negativa em relação à vida e à falta de motivação
para tentar coisas novas e alcançar novas conquistas. E essa armadilha pode te afetar em coisas simples, como o ato de não conseguir assistir a um novo filme ou ouvir um novo artista, por alimentar a ideia de que apenas as coisas que foram criadas no passado é que são boas. E até mesmo em coisas grandes, como o medo de tentar iniciar algo novo, por acreditar que toda a sua força de vontade, todo o seu brilho interno acabou, pois só existia quando você era mais novo. Para superar essa armadilha, é importante lembrar que o passado pode parecer melhor do que realmente foi, devido a uma idealização do que aconteceu naquele tempo. É também importante lembrar que, independentemente do que aconteceu no passado, o presente é a única realidade que temos e que é possível encontrar felicidade e realização no presente e no futuro. Fazer planos e estabelecer metas para o futuro pode ajudar a superar essa armadilha mental, entendendo que você está aqui por um motivo e ainda existem coisas para você descobrir, experiências para você viver e realizações para você alcançar. E por fim, outra armadilha que a nossa mente cria é aquela de pensar que precisamos nos sentir mal e culpados quando as coisas começam a dar certo em nossa vida. Algumas pessoas acreditam que não merecem coisas boas na vida e, portanto, sentem-se mal quando as coisas começam a dar certo. Essa armadilha mental pode ser uma forma de autossabotagem, pois impede que a pessoa aproveite as coisas boas da vida e busque novas oportunidades e conquistas. É comum para as pessoas que se sentem assim procurarem uma forma de se colocarem em uma situação ruim, vergonhosa ou perigosa. Quando elas olham para a situação em que a vida delas se encontra e percebem que tudo vai bem. Elas não conseguem aceitar isso, pois tem dentro delas uma ideia enraizada de que elas não merecem nada de bom que está acontecendo. Para superar essa armadilha, é importante reconhecer que você merece coisas boas na vida e que pode trabalhar para alcançá-las. Também é muito útil praticar a gratidão e reconhecer as coisas boas que já temos. Além disso, é importante lembrar que os sentimentos não são necessariamente racionais ou lógicos e que podemos trabalhar para mudá-los por meio de práticas de autoconhecimento e terapia. As armadilhas mentais são comuns e podem nos impedir de alcançar nossos objetivos e sermos felizes. No entanto, é possível superá-las. E quando a gente supera as armadilhas mentais, nós podemos nos libertar de ideias limitantes e alcançar o nosso verdadeiro potencial. Sua mente vai continuar tentando criar armadilhas para te prender e te deixar imóvel e te fazer desistir. E por isso você precisa fortalecer a sua mente cada vez mais, buscando reconhecer aquilo que de fato é verdadeiro e que precisa ser confrontado, e aquilo que não é real, que só existe dentro da sua mente. Não deixe a sua mente enfraquecida e vazia, pois dessa forma ela se torna um alvo fácil para as armadilhas. Mas procure a encher com bons pensamentos, bons ensinamentos e reflexões como essa que você acabou de ouvir. Uma pesquisa feita pela Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, foi constatado que 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho brasileiro têm algum sintoma de ansiedade. Sintomas em uma escala que vai desde
sintomas leves e cotidianos, como a ansiedade normal, até transtornos de ansiedade, com crises de pânico agudas. Existem várias coisas que podem causar estresse e ansiedade, seja o desemprego, em um momento financeiro delicado, seja um divórcio, a perda de um ente querido, uma fase complicada nos estudos, um problema grave de saúde. Enfim, a ansiedade pode vir por diversos motivos. Mas um dos motivos que mais tem causado ansiedade nas pessoas, de forma geral, é o excesso de atividades. Está ficando cada vez mais difícil para nós o ato de nos concentrarmos em uma tarefa só. E na realidade, hoje em dia existe uma valorização do hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quem não consegue fazer isso se sente inadequado. De fato, existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas profissionais da área da saúde mental afirmam que isso, a longo prazo, pode ser muito prejudicial para a nossa mente. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber nem por onde e como começar a fazer as tarefas que você precisava desempenhar em um determinado dia? Imagine a seguinte situação comigo. Você acorda de manhã e logo já vem em sua mente todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Só que a primeira coisa que você pensa em fazer, quando essas pendências surgem em sua mente, é se distrair do fato de você ter que desempenhá-las. Então você já pega o seu celular e procura a forma mais rápida de distração que houver. Seja um vídeo, uma rede social ou uma fofoca de algum famoso que traiu seu cônjuge pela 10ª vez. Poucos minutos depois de você ter ficado em seu celular, aquilo que você estabeleceu como distração acaba se tornando um lembrete de mais coisas que você precisa fazer naquele dia. Pois logo surge uma mensagem, um e-mail ou um alerta na sua agenda virtual e você fica aflito, pois não consegue responder ninguém ainda, nem checar seus e-mails, e você nem se levantou da cama para poder executar as tarefas que estão na sua agenda. Você se levanta, prepara seu café e novamente distraído você volta a usar o seu celular enquanto come, o que faz com que você receba mais mensagens, mais e-mails, mais alertas e todos ficam ali, pendentes, esperando sua resposta, se acumulando e criando essa urgência que te paralisa. No fim do dia, você percebe que passou mais tempo ficando aflito com aquilo que precisava fazer do que fazendo algo de fato. E isso te causa estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que muitos se identificaram em partes com a situação que eu exemplifiquei aqui. Ou até mesmo se identificaram em tudo. Pois infelizmente os nossos dias têm sido assim. Uma lista infinita de tarefas a serem cumpridas, mas que nunca são cumpridas. É como se dentro da nossa mente tivesse um alerta vermelho interminável, que simplesmente não para. Pois quando começamos a fazer algo, logo nos distraímos com várias outras coisas que precisamos fazer. E entramos num ciclo sem fim. Porém, existe uma forma de ultrapassarmos essa barreira entre nós e tudo aquilo que precisamos fazer. E para isso você precisa de métodos eficazes. Uma maneira de não ser assolado pela aflição das tarefas acumuladas ou pendentes é a desintoxicação mental, onde você faz de tudo para deixar o seu campo mental o mais limpo possível. Alguns especialistas afirmam que, da mesma forma que o ser humano foi desenvolvendo técnicas para fazer sua higiene corporal, bucal, por causa de toda essa informação desenfreada, a qual somos expostos diariamente, daqui a pouco tempo teremos que desenvolver técnicas de limpeza mental. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis.
tire pausas mentais e deixe a sua mente avaliar seus pensamentos, sem julgamentos e sem pressa. Quando um pensamento vier à sua mente, seja ele qual for, tente observá-lo minuciosamente e depois de traçá-lo e identificá-lo por completo, deixe ele ir embora. Isso te ajuda a deixar sua mente menos congestionada pelo excesso de informação que entra nela e pelo tanto de informações que já estão nela. Outra coisa que você precisa começar a fazer urgentemente é cultivar o hábito de executar uma tarefa de cada vez. Comece algo e use toda a sua energia para finalizar aquilo. E faça um exercício mental de refletir e focar naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. É muito fácil para nós nos distrairmos enquanto executamos uma tarefa e começamos a pensar nas outras tarefas que precisam ser feitas, o que faz com que não consigamos executar nenhuma delas. Desacelere e foque no que está bem diante de você. E faça isso com qualquer tarefa, desde a execução de um trabalho complexo até quando você for esvaziar a lixeira da sua casa. Comece uma tarefa pensando nela e só termine de pensar nela quando você terminar de fazer. Claro que eu estou falando de algo que vai demorar para acontecer e que no início vai ser difícil. Assim como é difícil começar a se exercitar quando não existe o hábito. Mas depois que o seu corpo começa a se acostumar, se torna algo cotidiano. Da mesma maneira, os hábitos mentais que você se esforça para cultivar vão se tornar seu estilo de vida. Anote o que você precisa fazer, seja em um bloco de notas do seu celular, seja no seu computador, seja em um pedaço de papel, não importa onde, apenas faça. E tente, inclusive, fazer isso um dia antes, pois assim você sempre estará um passo à frente e vai conseguir planejar melhor os seus dias. Quando uma pendência surge em nossa mente e nós não a executamos e nem a escrevemos em algum lugar, ela fica na nossa cabeça apenas. E volta e meia ela surge para nos afligir. Por isso é importante você ter alguma ação quando se lembra de algo que precisa fazer. Se você puder executar aquela tarefa no momento em que ela surge na sua mente, faça isso. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso responder essa mensagem. Eu preciso me organizar e ver quanto eu estou gastando no cartão de crédito. Eu preciso descongelar aquela carne para o almoço ou para o jantar. Enfim, todos esses tipos de tarefas, se estiverem ao seu alcance naquele momento, faça. Se não estão, anote, pois assim ela deixa de ser um peso na sua mente e se torna algo concreto a ser realizado. Eu falei muitas ideias de uma vez só, então para que nenhuma delas fique perdida, eu vou recapitular e vou resumir para você. Primeiro, faça uma limpeza mental, tirando pausas para pensar e refletir sobre tudo aquilo que surge em sua mente, observando os pensamentos e deixando que eles vão embora de sua mente, sem que se acumulem. Segundo, se esforce para fazer ou executar uma tarefa de cada vez. E não fique tentando fazer tudo de uma vez só. Pense naquilo que você está fazendo enquanto você faz. E não deixe que as distrações ou outras pendências tirem o seu foco. Terceiro, anote o que você precisa fazer. Aquelas coisas que não são possíveis de serem feitas naquele momento, pois assim você tira essa ideia da sua cabeça e as coloca para fora. Mas se for algo que você possa fazer rapidamente, não perca tempo e faça. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry.
Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo? Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode, algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. Existe uma frase do autor Josh Billings que diz assim: solidão, um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Acho que essa frase já é bem clara quanto à mensagem que ela quer passar. E de fato, estar sozinho é algo bom e muitas vezes necessário. E aqueles que aprendem a apreciar a solidão conseguem viver de forma mais saudável. Quando tiramos um tempo para nós mesmos, quando nos retiramos do meio da multidão, do meio do caos cotidiano,
e nos recolhemos para refletir, para aproveitar a nossa própria companhia, ou apenas ficarmos em silêncio, relaxando e descansando a nossa mente, ao fazermos isso, estamos aproveitando a solidão da forma certa. Porém, existe outro tipo de solidão, que não é aquela que conseguimos acessar de forma espontânea e sair dela na hora que bem entendemos. Existe a solidão involuntária, que é aquela que invade a nossa alma em momentos aleatórios, geralmente naqueles momentos em que deveríamos estar apenas aproveitando o momento. Você já se sentiu sozinho de repente, mesmo estando rodeado de amigos, num momento de alegria e descontração? Não existe forma de prever quando essa solidão vai nos atingir. Porém, existem formas de lidar melhor com ela, ao invés de deixar que ela te derrube toda vez que ela surgir. É necessário ter uma consciência de que, na prática, todo ser humano se sente sozinho, na maior parte do tempo. E isso se deve ao fato de que realmente somos sozinhos. Você e seu amigo podem comer a mesma fruta, repartida em 2 pedaços, porém você nunca vai sentir o que ele sente, e nem ele vai sentir o mesmo que você. Cada ser humano experimenta a vida de uma forma única e singular. E se isso acontece quando pensamos em coisas simples como sabores de frutas, imagina quando paramos para pensar em nossos sentimentos e emoções. Então, entendendo isso, você pode se desesperar pelo fato de que, mesmo que você explique, mesmo que você fale, que escreva, ou que faça de tudo para expressar o que você sente por dentro, você nunca vai conseguir fazer alguém experimentar na pele o que você sente. Ou você pode enxergar isso como sendo aquilo que te torna único, aquilo que faz você ser quem você é. A nossa individualidade e essa angústia de saber que ninguém pensa como você e ninguém sente o que você sente, também pode te motivar a conhecer mais as pessoas, a olhar nos olhos dos outros para tentar ter conversas reais, trocas de experiências reais e, com isso, criar conexões reais com as pessoas. Existe outra coisa que precisa ser feita para que você lide melhor com a solidão que invade a alma de vez em quando, que é a valorização da solidão voluntária. Você precisa aprender a apreciar a sua própria companhia. E isso não significa que você se considere melhor do que os outros, a ponto de não querer se socializar com mais ninguém, mas sim que você sabe o quão importante é esse ato de tirar um tempo para você mesmo, para se avaliar, para perceber aquilo que precisa de mudança, ou para simplesmente se alegrar por aquilo que você tem de melhor, aquilo do qual você sente orgulho de ter alcançado em seu interior. Não fique ignorando seus próprios pensamentos, pois esse é o primeiro passo para perder o contato consigo mesmo. Eu sei que tem algumas coisas que passam em nossa mente que nos deixam ansiosos, que nos fazem ter angústia pelo passado e receio pelo futuro. Porém, evitar essas coisas é como se você jogasse uma sujeira que precisa ser limpa para debaixo do tapete. Isso não resolve o problema e apenas o acumula com outros problemas. Descanse a sua mente, desacelere um pouco, tire os fones de ouvido, pare de colocar vídeos atrás de vídeos para te distraírem e apenas se escute por alguns minutos. Vai ser algo difícil no começo, pois talvez você seja o tipo de pessoa que passou anos evitando escutar a própria voz. E agora, quando faz,
se sente ansioso e angustiado, pois a nossa mente nem sempre diz aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E por que evitamos tanto aquilo que sabemos que precisa ser resolvido, superado e lidado? É melhor resolvermos isso agora do que deixarmos que isso se acumule e vire uma grande bola de neve. A solidão da alma pode ser devastadora, mas também pode ser reveladora. E por isso, ela não deve ser evitada, mas sim administrada. E para isso, você precisa fazer um exercício de se lembrar que você não está sozinho, mesmo que às vezes você se sinta assim. Está tudo bem se sentir assim, como eu disse. Muitas pessoas sentem isso. Porém, se isso estiver te assombrando muito, você pode se lembrar das pessoas que estão ao seu lado, mesmo que elas não sejam exatamente quem você gostaria que elas fossem. E mesmo que elas não sejam perfeitas, ainda assim, elas são as pessoas que fazem a sua vida mais feliz, mais leve e menos solitária. Mande uma mensagem para aquele amigo que você sente saudade, mas não toma a atitude de dizer isso. Diga a ele que você sente a falta dele, dela. Demonstre isso. Diga que ela faz falta na sua vida e que ela é importante para você. Acredite, ao fazer isso, você vai amenizar a solidão dessa pessoa. E por consequência, você ameniza a sua própria solidão. Tire um tempo para refletir e curtir sua própria companhia. Mas sempre se lembre de que existem pessoas que te amam e que gostam da sua companhia. E passar tempo com essas pessoas faz com que você recarregue as suas energias e se sinta motivado para continuar a sua caminhada. A vida é complexa e temos muitas questões pessoais, internas, porém a vida também é bela e só vale a pena se a compartilharmos uns com os outros. Algumas situações da vida nos machucam profundamente e nos despedaçam por inteiro, fazendo com que tenhamos que juntar os nossos pedaços novamente. E só quem já viveu isso sabe o quão difícil é passar por esse processo, pois muitas vezes nós nem sabemos por onde começar. Bom, eu não estou aqui para trazer uma solução mágica, até porque se eu tivesse essa solução, eu faria apenas um vídeo contando. E pronto, todos os nossos dilemas estariam resolvidos. Mas eu estou aqui mais um dia para te trazer uma reflexão. E eu espero que dia após dia você possa estar aqui também conosco nesse canal, aprendendo algo novo e buscando ter mais autoconsciência. Você já se sentiu perdido dentro de si mesmo? Como se você olhasse para o seu interior e simplesmente não conseguisse mais se reconhecer? Quando estamos nesse tipo de situação, nós procuramos nos isolar e não nos permitimos fazer algo divertido, não nos permitimos socializar e ficamos cada vez mais sozinhos. E quando se trata de juntar os pedaços de nós mesmos que foram quebrados, uma das primeiras atitudes que devemos ter é a de nos conectarmos com aquilo que amamos e com aqueles que nos amam. Há quanto tempo você não faz algo de que você goste, sem ser para postar em redes sociais e sem ser para aprender alguma coisa? Eu digo fazer algo simplesmente por gostar de fazer. No mundo em que vivemos, estão nos ensinando a sermos produtivos o tempo inteiro, sem descanso. Por exemplo, se você vai tomar uma vitamina de frutas, você não pode mais simplesmente fazer isso por gostar do sabor. Você precisa pesquisar os benefícios das frutas que você vai colocar na sua vitamina, para que ela se torne algo que acrescente em sua vida, sendo que aproveitar algo delicioso que te deixa bem, que agrada ao seu paladar,
já é algo que acrescenta indiretamente em sua vida. Outro exemplo, quando você pensa em andar de bicicleta pela sua cidade, pelo simples fato de gostar de colocar seus fones de ouvido e ir pedalando enquanto o vento sopra em seu rosto. Mas querem que você, ao fazer isso, coloque em seu celular um aplicativo que marque quantos minutos você andou e que mostre quantas calorias você queimou. Sendo que andar de bicicleta, simplesmente por gostar, mesmo que isso faça bem para a sua saúde, de fato, ainda que não fizesse diferença na sua saúde, ainda assim te faria bem, simplesmente por você gostar disso. Se você está tentando juntar os seus pedaços, comece a fazer as coisas boas que você costumava fazer antes, aquelas coisas que te deixam feliz. Seja ler um bom livro, lembrando que não precisa ser um livro que te ensine algo diretamente, ou ler um livro porque vai cair uma prova na semana que vem, ou assistir a um filme que também não precisa ser um filme que te ensine uma lição de vida valiosa. Outra coisa que nos ajuda a juntarmos os nossos pedaços é nos conectarmos com as pessoas da nossa vida. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que pessoas são muito difíceis. Tudo às vezes vira motivo de discussão, de desentendimento e discórdia. E por isso, para conviver com as pessoas, precisamos desenvolver a paciência e precisamos a colocar em prática todos os dias. Mas mesmo sabendo de todas as dificuldades que estão presentes nos relacionamentos, a verdade é que sabemos que precisamos das pessoas. Não pelo que elas podem nos oferecer ou nos proporcionar, mas apenas por elas serem quem são. Você deve ter aquele amigo que só de ouvir a risada dele você já começa a rir também. E juntos vocês compartilham ótimos momentos de alegria. Você deve ter aquele amigo que sempre te dá os melhores conselhos, e mesmo que ele não seja o tipo de pessoa que está disponível para você 24 horas por dia, ele definitivamente marca presença quando está com você. Essas pessoas que passaram aí pela sua cabeça enquanto você ouvia isso, saiba que mesmo com todas as diferenças que existem entre você e elas, e até mesmo com todos os desentendimentos que possam existir, essas pessoas fazem parte da sua vida e elas fazem falta para você, da mesma forma que com certeza você também faz falta na vida delas. Nós somos um mosaico de todas as pessoas que já passaram por nossa vida e cada uma delas tem a sua importância e fazem parte desse nosso processo de reconstrução de nós mesmos. E por fim, para você conseguir ser capaz de juntar todos os seus pedaços e recomeçar a viver, é necessário você saber que algumas coisas não precisam ser juntadas por você. Existem hábitos que não precisam mais fazer parte de quem você é. Existem certos tipos de conteúdos que você não precisa mais consumir, lugares que você não precisa mais frequentar. Da mesma forma que existem pessoas que são especiais e que fazem parte do seu processo de reconstrução, tem também aquelas pessoas que já não te fazem bem mais e que você, ao mantê-las em sua vida, alimenta uma relação tóxica. Saber o momento em que um ciclo precisa ser finalizado é muito importante, se queremos ter uma vida serena e tranquila, pois prolongar uma relação que não está funcionando apenas prejudica a você e a outra pessoa. Não é que você tenha que maltratar essa pessoa da qual você precisa se afastar, ou sair falando mal dela para as outras pessoas. Mas você pode simplesmente se afastar, em silêncio, desejando o melhor para ela, mas também fazendo aquilo que você sabe que vai ser bom para você. Tenha maturidade para saber quando um ciclo precisa se encerrar, ou até mesmo para perceber que um ciclo já se encerrou.
você vai conseguir juntar todos os pedaços e vai se encontrar novamente. Mas não se esqueça, faça tudo no seu tempo, um passo de cada vez e respirando fundo a cada novo passo. Você está no seu processo de crescimento e você está no caminho certo. Acredite nisso e continue a caminhar e a juntar os seus pedaços ao longo desse processo. A vida e as suas estações. Os vários altos e baixos da vida podem nos deixar bem desnorteados às vezes, não é mesmo? Pois mal terminamos de celebrar algo de bom que aconteceu em nossa vida, quando de repente já vem uma situação difícil e com ela nós temos que remontar todos os pedaços do nosso coração novamente e precisamos recomeçar a viver. Às vezes é difícil enxergar beleza em todos os momentos da vida e geralmente só conseguimos apreciar os bons momentos, quando na verdade, se abrirmos o nosso coração, vamos ver que até nos momentos que só parecem ser difíceis, ainda existe beleza e ainda existe algo de bom para ser aprendido e vivido. Se enxergarmos os altos e baixos da vida como as estações, perceberemos que cada momento, seja ele bom ou ruim, faz parte de um ciclo de renovação, mudança e crescimento. A vida é como uma viagem pelas estações do ano, onde enfrentamos diferentes climas, desafios e emoções. Às vezes, estamos na primavera, onde tudo ao nosso redor floresce e ganha vida. As árvores desabrocham, as cores são vivas e há uma sensação de renovação no ar. É a época da esperança, onde novos começos são possíveis. Mas nem sempre estamos na primavera. Às vezes, a vida nos leva para o inverno, onde tudo parece estar congelado e sem vida. Os dias são escuros, o ar é frio e a neve cobre tudo. É a época da desolação, onde a escuridão parece dominar. Mas mesmo no inverno, a vida não desaparece completamente. Sob a neve e o gelo, as sementes estão esperando para brotar quando chegar a hora certa. E tudo aquilo que plantamos espera ansiosamente para nascer e nos dar a nossa tão esperada colheita. No verão, a vida é um convite para celebrar a alegria de estar vivo. Os dias são quentes e brilhantes e as noites são longas e animadas. As pessoas sorriem mais facilmente e os corações se abrem para o amor e a gratidão. É a época do amor, da diversão e do compartilhamento. Mas o verão também tem um lado sombrio. À medida que o calor aumenta, também aumenta a pressão para manter a alegria. Às vezes, é difícil lidar com a expectativa de felicidade constante. O verão pode nos deixar exaustos e a alegria pode parecer uma tarefa impossível. Veja só, em uma época onde o sol brilha e ilumina o nosso rosto constantemente, aquilo que era para ser algo bom pode se tornar algo incômodo e nos levar a procurar pela sombra. Ou seja, aquilo que nos causou dor durante uma estação como o inverno, por exemplo, no verão pode ser um indicativo de alívio e descanso. No outono, a vida se despe de suas folhas e se prepara para o inverno. As cores são profundas e quentes e o vento frio sopra as folhas dos galhos das árvores. É a época da reflexão, do recolhimento e da transformação. O outono é uma época de transição. À medida que as folhas caem, também podemos deixar ir o que não nos serve mais.
É a hora de descobrir o que é essencial e cultivar aquilo que é importante. No outono, podemos aprender a encontrar a beleza na imperfeição e a encontrar a alegria no processo de mudança. E a vida é assim, uma jornada por todas as estações, e cada uma traz sua própria lição. Quando estamos na primavera, devemos lembrar de semear para o futuro. No verão, devemos aproveitar o momento presente e compartilhar a alegria da vida. No outono, devemos refletir sobre o que é essencial e deixar ir o que não serve mais. E no inverno, quando tudo parece congelado e sem vida, devemos lembrar que mesmo sob a neve e o gelo, as sementes estão ali, esperando para florescer novamente. Em todas as estações podemos encontrar beleza e significado, mesmo nas situações mais difíceis. É como se cada estação da vida fosse um ciclo, um processo que tem o seu próprio tempo e propósito. E assim como a natureza segue seu curso, também podemos confiar que a vida nos levará ao lugar onde precisamos estar. No entanto, nem sempre é fácil aceitar as mudanças que a vida nos traz. Às vezes, podemos sentir medo, incerteza ou tristeza. É normal ter esses sentimentos, mas também precisamos lembrar que as mudanças são inevitáveis e podem nos levar a lugares maravilhosos que nunca teríamos imaginado antes. Assim como a escritora Clarice Lispector escreveu, abre aspas, é preciso se arriscar, tentar e errar, pois é melhor ter vivido e se arrependido do que não ter vivido nada. Fecha aspas. Precisamos aceitar as estações da vida como elas são e abraçar as oportunidades que elas nos oferecem. O psiquiatra Augusto Cury, por sua vez, nos lembra que a felicidade é uma construção diária e que precisamos trabalhar em nossa mente e em nossas emoções para alcançar uma vida plena e significativa. Cada estação da vida pode nos oferecer a oportunidade de crescer e aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Por isso, abrace todas as estações da vida com gratidão e curiosidade. Assim como a natureza segue seu curso, nós também podemos seguir nosso próprio caminho, enfrentando os desafios e celebrando as alegrias que a vida nos traz. E assim como as estações mudam, nós também podemos mudar, evoluir e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Que possamos então aproveitar cada estação da vida com coragem, amor e esperança, sabendo que a vida é uma jornada cheia de surpresas e maravilhas. Que possamos seguir adiante, enfrentando os desafios e celebrando os bons momentos. E lembrando sempre que, como as estações, a vida é um ciclo de mudança e renovação, cheio de oportunidades para crescer e aprender. Um convite a uma vida mais simples. Às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Essa é uma frase do grande poeta Fernando Pessoa, e é com ela que eu começo o nosso Minuto Reflexão de hoje. O intuito desse canal é descomplicar a sua vida e te ajudar nos desafios diários. Por isso, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no vídeo, para que as nossas reflexões alcancem mais e mais pessoas. Todas as vezes em que nós nos encontramos com pessoas que estiveram presentes na nossa vida lá no passado, sejam aqueles parentes distantes que a gente costumava visitar nas férias,
seja com alguma professora ou professor que tenha dado aula para nós, ou com nossos amigos antigos da rua onde nós crescemos, logo começam a surgir muitas memórias na nossa mente. E nós vamos compartilhando essas memórias com essas pessoas. É engraçado lembrar dessa época, pois por mais que existissem dificuldades e problemas, a única coisa que conseguimos focar é nas partes boas, nos bons momentos, nas boas sensações que a gente costumava sentir. E todas essas conversas e momentos de recordação do passado sempre terminam com a seguinte conclusão, que é a de pensar: as coisas eram melhores, as coisas eram mais fáceis no passado. E esse tipo de conclusão nos deixa entristecidos quando olhamos para a nossa vida no estado que ela se encontra agora. Você não sente isso também? Que tudo está mais difícil? E que a simplicidade parece ter sido extinta? Para onde foram aquelas tardes de boa conversa, com um café coado na hora, que duravam tanto tempo, que quando menos percebíamos já era noite? O que houve com aquele barulho estético e eufórico das crianças brincando na rua, com as mais diversas brincadeiras? O que houve com aquelas festas de aniversário que nem tinham tantas coisas, geralmente tinha um bolo e um jantar era servido, mas no fim todos estavam muito alimentados e felizes, pois a comunhão valia mais do que qualquer coisa? Para onde foi a simplicidade da vida? E a verdade é que a simplicidade da vida não foi para lugar nenhum. E sim, nós é que fomos longe demais. Começamos a ir na direção oposta de tudo aquilo que nos causa alegria, paz e aconchego. E começamos a nos aproximar daquilo que nos causa diversão, daquilo que alimenta o nosso ego e o nosso desejo de consumo. Trocamos boas conversas por likes em nossas publicações nas redes sociais. Trocamos o nosso tempo de qualidade com as pessoas que amamos por horas e mais horas de vídeos. E trocamos experiências com nossos amigos por bens materiais. Queremos ter cada vez mais visibilidade, mais entretenimento, mais autodesenvolvimento e mais dinheiro. E veja bem, nenhuma dessas coisas é ruim por si só. O problema é que estamos vivendo uma vida que está focada somente nisso. Todos os dias, a simplicidade nos faz um convite e nos chama para vivermos uma vida mais pacífica, com mais atenção aos pequenos detalhes que fazem a diferença e com menos ansiedade. Pois se tem uma coisa que essa vida nada simples e totalmente corrida que nós temos vivido produz em nós, é a ansiedade. Não conseguimos mais prestar atenção em nenhuma conversa que não seja através da tela do nosso celular. E na verdade existem pessoas que não estão conseguindo assistir nem mesmo a um filme que tenha um pouco mais do que 1h30 de duração. Pois quando se passam 20 minutos de filme, a pessoa logo pega em seu celular e começa a se distrair. A simplicidade da vida continua ao nosso redor, continua presente no nosso cotidiano e nós a temos ignorado constantemente. Buscamos a paz que costumávamos ter em diversas coisas, menos naquelas que costumavam fazer parte da nossa vida. Então, se você está buscando por uma vida mais simples, existem algumas atitudes que você precisa ter. A primeira delas é entender que nem tudo que faz parte do seu passado é necessariamente melhor do que aquilo que faz parte da sua vida no momento. Existe algo chamado memória afetiva, que é quando nutrimos um carinho muito grande por coisas do nosso passado e podemos jurar que elas são muito melhores do que tudo o que existe hoje em dia. Só que muitas vezes isso se prova como sendo uma mentira.
E um bom exemplo disso acontece quando nós reassistimos a um filme antigo, que na nossa mente era um filme genial, incrível e perfeito. Quando a gente revê hoje em dia, mesmo conseguindo gostar do filme e sentir carinho por ele, nós logo percebemos que o filme não é tão perfeito quanto a gente pensava que ele era. E isso faz com que deixemos de gostar desse filme? Claro que não, mas nos deixa cientes de que todo esse apreço e admiração que temos por ele está mais ligado a uma memória afetiva do que a qualidade do filme em si. A mesma coisa acontece quando o assunto é simplicidade. Pode ter certeza que a sensação que você sente ao olhar para os mais jovens e pensar o quão animado e divertido eram as coisas em sua época, será a mesma sensação que esses jovens irão sentir quando estiverem mais velhos e olharem para pessoas mais novas. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que, para voltarmos a ter uma vida mais simples, precisamos entender que algumas coisas mudaram e irão continuar mudando. Então, como podemos recuperar a simplicidade da vida? E a resposta é entender que a simplicidade não se encontra fora, mas sim no interior. Para ter uma vida simples e descomplicada, comece pelo lado de dentro. Faça um esforço para começar a valorizar pequenas coisas, como o cheiro do café passado na hora, que toma conta do seu olfato logo pela manhã. Valorize a presença das pessoas que estão do seu lado todos os dias, pois infelizmente costumamos tratar de qualquer jeito aquelas pessoas com quem convivemos diariamente. Comece a olhar as pessoas para além dos rótulos delas, para além da profissão que elas exercem ou da condição financeira que elas têm. Busque olhar nos olhos de cada ser humano que cruzar o seu caminho, pois cada um deles tem um universo inteiro dentro de si. Cada um tem as suas dores, as suas alegrias, suas derrotas e conquistas. A simplicidade nos faz um convite diário e já é hora de atender a esse convite e começar a viver uma vida mais simples, não lutando contra tudo que mudou em nossa vida e ao nosso redor, mas sim fazendo um esforço diário para mantermos a nossa essência interior. Viva com menos ansiedade e tenha mais paz. Em nosso dia a dia, com todas as tarefas, horários, compromissos e pendências que temos, é quase impossível imaginarmos uma vida que seja diferente dessa que levamos. Algumas pessoas até afirmam que gostam desse estilo de vida e que preferem esse ritmo mais acelerado e caótico. Porém, essas mesmas pessoas vivem reclamando de estarem cansadas o tempo todo, de estarem sem motivação e sem foco. A ansiedade, para muitas pessoas, tem sido considerada como um estilo de vida, ou como uma consequência de ter uma vida mais corrida. Porém, ela tem tirado das pessoas uma das coisas mais difíceis de se manter, que é a paz. Tem dias em que a nossa ansiedade chega em um nível tão absurdo que tudo o que precisamos é de alguém que chegue até nós e diga: calma, respira, vai ficar tudo bem. Esse é apenas um momento ruim, é apenas um dia ruim, mas não é uma vida ruim. Só que, infelizmente, nós nem sempre podemos contar com esse tipo de acolhimento. E muitas vezes o que acontece é o completo oposto. E quem está do nosso lado, ao invés de nos acalmar e nos fazer sentir acolhidos, nos deixa ainda mais ansiosos. E se não fosse o bastante, eu e você também conseguimos nos deixar ainda mais ansiosos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu comecei a pensar em uma preocupação simples,
como, por exemplo, o fato de eu precisar responder uma determinada pessoa com um e-mail. E quando eu me dei conta, eu estava pensando no futuro, em coisas que podem estar distantes, como, por exemplo, o dia em que eu não estiver mais aqui na Terra. A nossa mente trabalha com associação e ela consegue fazer links e consegue criar paralelos entre coisas que nem estão interligadas. E isso vai criando em nós uma ansiedade imensa, pois já não conseguimos mais separar as preocupações umas das outras e enxergamos tudo como uma coisa só. Mas saiba de uma coisa, eu acredito que se nós temos a capacidade de causar em nós mesmos tamanha ansiedade, nós também temos dentro de nós a capacidade de nos tranquilizar. Tem momentos em que não conseguimos parar de pensar de jeito nenhum. Então, o que podemos fazer nesses momentos é tentar mudar os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Eu não estou dizendo que é tão simples assim e que podemos trocar o que se passa na nossa mente num simples passe de mágica, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que podemos respirar fundo e, de uma maneira lógica e consciente, podemos parar o turbilhão de informações que circula em nossa mente, de maneira ilógica e inconsciente. Vasculhe a sua mente e comece a confrontar alguns pensamentos. Isso é mesmo verdadeiro ou é apenas uma hipótese muito absurda que a minha mente está criando para me deixar com medo? E esse tal problema realmente afeta a minha vida? Ou eu estou me projetando na situação complicada de outra pessoa? É necessário fazermos esse exercício de nos distanciar do vendaval de pensamentos que correm por nossa mente e os enxergarmos de fora, de maneira racional e lógica. Claro que isso é um exercício diário e exige muita persistência, paciência e autoacolhimento. Pois a primeira atitude que temos quando nos encontramos em um momento de ansiedade é nos culpar e nos considerarmos fracos e insuficientes. É necessário que tentemos nos acalmar e praticar o distanciamento da chuva de informações em nossa mente. Mas também, caso nós não consigamos fazer isso, devemos respirar fundo e fazer um esforço para nos lembrar que está tudo bem que nós não consigamos fazer, que está tudo bem em não estarmos bem e que nós não somos os únicos que se sentem assim, por mais solitários que nós possamos nos sentir quando estamos sofrendo com ansiedade. Para viver com mais paz, comece a pensar na tranquilidade não como algo que você pode mensurar, como algo que você pode acumular, pois esse tipo de pensamento faz com que qualquer momento estressante e difícil que passemos nos faça perder toda essa paz que nós, abre aspas, somamos ou juntamos. A paz não é algo físico e ela não se acumula de forma literal. A paz é algo que construímos dentro de nós a cada dia, a cada momento, dando um passo de cada vez, superando um desafio de cada vez. Quando enxergamos a paz como algo quantitativo, ao nos depararmos com uma situação estressante, nós acreditamos que perdemos toda a nossa paz e que a partir dali vamos ter que nos esforçar novamente para juntarmos o suficiente de paz em nosso interior. Entenda isso, a paz é algo transitório, algo que tem fases, é um estilo de vida. E assim como a vida, ela tem altos e baixos. E quando você tem momentos de instabilidade, não significa que você se perdeu por completo, mas significa apenas que você cometeu um erro. Você é humano e por isso todos os dias você vai cometer vários erros.
Se você quer ser perfeito para ter paz em sua vida, você nunca terá. Mas se você entender que está em um processo diário de crescimento e evolução, você conseguirá nutrir uma mentalidade pacífica e calma, cada dia mais. Respire fundo, se encha de motivação e comece a dar passos em direção a uma vida mais pacífica. A habilidade de manter a calma diante de uma situação estressante é considerada por muitos praticamente como um superpoder, pois é o tipo de coisa que nós gostaríamos de ter, mas que simplesmente parece ser impossível para nós. Mas hoje eu vou te dar 3 dicas valiosas e simples sobre como você pode começar a praticar uma mentalidade mais pacífica e deixar que isso reflita em todas as áreas da sua vida. Você pode viver uma vida mais calma. Você é capaz de iniciar uma nova fase em sua vida. E eu não estou dizendo isso apenas para fazer você se sentir melhor. Eu estou apenas te lembrando que, se em você existe uma vontade imensa de alcançar essa mudança, essa mentalidade mais pacífica e esse estilo de vida mais sereno, acredite, também existe a força necessária para você conseguir viver isso. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a encarar a sua impulsividade é que você não é o único que enfrenta esse tipo de problema. Quando nós entendemos isso, tiramos a ideia de que somos algum tipo de monstro furioso e entendemos que apenas somos humanos. E o fato de termos que melhorar realmente no quesito paciência não faz de nós pessoas horríveis. Entenda isso. A falta de paciência é apenas algo que você precisa melhorar. E assim como acontece com qualquer outra habilidade, você não nasce sabendo ser paciente. Temos a mania de acreditar que a paciência é algo que nasce com algumas pessoas e com outras não. E simplesmente alimentamos essa ideia dia após dia, tanto para justificarmos a nossa falta de paciência, quanto para nos confortar do fato de que não conseguimos desenvolver uma mentalidade mais tranquila e um comportamento menos impulsivo e raivoso. Dito isso, a primeira dica que eu tenho para você é: enxergue a paciência como uma habilidade a ser desenvolvida. Ao fazer isso, você elimina essa ideia mentirosa de que você nunca será capaz de se tornar uma pessoa mais paciente, sendo que o que aconteceu com você foi exatamente o oposto. Pois se você não nasceu sabendo ser paciente, obviamente você também não nasceu sabendo ser impaciente. Na verdade, você foi se tornando assim aos poucos, devido a várias situações da sua vida. Você pode sim se tornar alguém mais paciente com o tempo, e para isso você vai precisar dessa segunda dica, que é a seguinte: não se esforce para encontrar o culpado pela sua raiva. Apenas lide com ela e tente se expressar da melhor forma. Um dos maiores fatores que contribuem para que fiquemos estressados e impacientes é a certeza de que alguém está causando isso em nós. Pois isso cria dentro de nós a sensação de que estamos sendo injustiçados. E não tem nada mais forte do que esse sentimento de injustiça sendo cometida conosco, para nos deixar completamente enfurecidos. Por isso, se você quer ir diretamente na raiz do problema da falta de paciência, você precisa parar de tentar achar um culpado para a sua falta de paciência, imediatamente. Todos os dias vão surgir situações conflituosas que vão te deixar desestabilizado.
Todos os dias surgirá alguém que vai te chatear e fazer você perder a paciência. E todos os dias algo vai fugir ao seu controle e vai te pegar desprevenido, causando estresse e ansiedade. Ou seja, se você ficar procurando um culpado, você nunca vai tratar o verdadeiro problema, que é a sua falta de paciência. Pois não podemos controlar as situações que vão acontecer em nossa vida, mas podemos melhorar cada dia mais a nossa maneira de reagir a elas. O que me leva à terceira e última dica dessa reflexão, que é: não crie expectativas irreais para não precisar lidar com um estresse real. Um dos maiores causadores do nosso estresse é a expectativa que criamos em cima das coisas. Seja a resposta que esperamos obter de alguém durante uma conversa, mas que acaba sendo uma expectativa quebrada, já que recebemos uma resposta totalmente contrária daquela que gostaríamos de receber. Seja algo que havíamos planejado até nos mínimos detalhes, mas que na hora de acontecer, tudo ocorreu totalmente diferente do que nós havíamos pensado. Todos esses tipos de situações podem fugir do nosso controle e quebrar as nossas expectativas. Então, o mais correto a se fazer seria não criarmos tantas expectativas sobre tudo o tempo todo e deixarmos a nossa mente mais flexível para todas as possibilidades que podem acontecer no nosso dia. Quanto menos expectativas você tiver na sua mente, mais espaço você terá para lidar com todos os imprevistos que surgirem. E ainda você conseguirá pensar com mais calma antes de agir e antes de falar, pois você não tinha grandes expectativas sobre aquela determinada situação. Então você consegue analisá-la de fora, com uma certa distância, e consegue agir de forma mais racional. Você também não pode ir para um outro extremo, que é ser pessimista em relação a tudo que vai acontecer. Sabe aquelas pessoas que têm um lema de vida que é assim: eu sempre espero o pior, porque assim eu não me frustro com os resultados ou com aquilo que eu estava esperando. Não seja uma pessoa que sempre acha que as coisas ruins ou as coisas péssimas vão acontecer com você. Aproveite a sua vida, relaxe, aproveite o momento, esteja conectado com as pessoas à sua volta, mas busque o equilíbrio. Essas foram as 3 dicas para você que quer ser mais tranquilo. E entenda isso, não significa que essas dicas vão te tornar uma pessoa mais calma de uma forma instantânea. Obviamente não. Porém, elas são um início, são como um primeiro passo que você precisa dar em direção a essa nova mentalidade mais pacífica. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. Se você ouviu até aqui, escreva essa frase aqui nos comentários. Escreva assim: eu serei mais calmo.